Bora lá, bora lá, bora lá, pessoal. Vamos voltando por aqui, voltando a falar de quais infrações podem ser processadas no juizado especial criminal. Já vimos que são as infrações de menor potencial ofensivo e agora vamos ver algumas peculiaridades, né? Mais precisamente duas, em relação ao Estatuto do Idoso e em relação à Lei Maria da Penha. Buenas. Pessoal, o Estatuto do Idoso, a Lei 10.741 de 2003, ela veio na esteira de uma série de diplomas legislativos que buscaram proteger os vulneráveis. Então nós temos o Código de Defesa do Consumidor, nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, nós temos a Lei Maria da Penha, nós temos o Estatuto do Idoso, que protegem os vulneráveis, as pessoas consideradas mais vulneráveis na sociedade de maneira geral, certo? Bom, é uma efetivação da ideia de igualdade material, né? Tratar desigualmente os desiguais na medida das suas desigualdades, na medida das suas peculiaridades. Buenas, nesse sentido então, a lei trouxe lá no seu artigo 94 a seguinte disposição: vão se processar no juizado especial criminal os crimes previstos no Estatuto do Idoso que não ultrapassem uma pena de 4 anos. Opa! Aí a coisa mudou. Aí a coisa mudou por quê? Porque nós temos a Lei 90/99 dizendo que são crimes com penas que não ultrapassem a máxima de 2 anos. E agora vem o Estatuto, agora não, né? Mas vem o Estatuto depois e diz não, é até 4 anos para os crimes que estiverem previstos no Estatuto do Idoso. Não é para qualquer crime. Não é para qualquer crime. Certo? Beleza. Qual, provavelmente, foi a ideia do nosso legislador? Olha, a Lei 90/99, ela é uma lei que tem uma base, tá? Que é a base da celeridade. As infrações elas se apuram de uma forma mais rápida no juizado. Vamos dar este elemento aqui para tratarmos os vulneráveis, no caso os idosos. Vamos deixar com que o procedimento dos crimes que foram cometidos contra eles e que estão previstos no Estatuto do Idoso seja um procedimento mais rápido. Isso vai ser bom, é bom realmente para a vítima você ter uma resposta penal ou uma resposta do direito, né, mais rapidamente. É ótimo, perfeito. Qual é que foi o problema? O problema é que a Lei 90/99, ela, além de trazer um procedimento mais rápido, ela também traz o que nós chamamos de institutos despenalizadores. Institutos que querem dar vida aos objetivos da lei, que são a não aplicação de pena privativa de liberdade e o ressarcimento, né, a reparação civil dos danos causados pelo crime. Isto quer dizer que a lei traz um benefício para o infrator, porque esses institutos, eles, além de terem um condão de extinguir o processo, eles também não geram antecedentes e reincidência. Buenas, isso é maravilhoso de novo para quem? Para o autor. Ah, pera só um pouquinho então. Uma lei que tem como grande objetivo proteger o vulnerável, proteger o indivíduo que tem na sociedade certos problemas a mais, que se coloca, né? Aliás, é colocado em situações em que o medo, em que o receio é muito maior. Então nós temos idosos que vivem literalmente largado à própria sorte, recebendo violências morais, físicas de parentes, de filhos. Então o Estatuto veio para isso, para proteger esses caras, e não o contrário, proteger quem faz, quem comete essa violência. Bom, aí foi manejada uma ação direta de inconstitucionalidade, a 3096, e essa... Ah, mas olha só, né? Eu não botei de volta aqui o material, né? Pronto, volta para cá. Eu aumentei um pouquinho o que deu aqui as nossas fontes, tá, pessoal? Aumentei um pouquinho as nossas fontes para tentar ajudar vocês aí
Mas os próximos materiais eu prometo aumentar mais na medida em que agora aqui fica um pouquinho mais distante para vocês, né? Fica legal de eu apontar aqui. Gostei. Bom, de novo, a ação direta de inconstitucionalidade foi proposta justamente tocando nesse ponto. Olha, esse artigo aqui, ele traz um baita benefício para o infrator. Então, o STF deu uma interpretação conforme a Constituição a este artigo 94. Pessoal, quando o STF dá interpretações conformes, quer dizer que ele não declarou a inconstitucionalidade, quer dizer que ele não declarou a constitucionalidade. Quando ele dá uma interpretação conforme, ele está dizendo o seguinte, olha só, lendo este artigo aqui, só existe uma interpretação correta, constitucional, que é esta daqui, 2 pontos. Certo? Ah, mas isso, eu vou lá ler a lei e tá mudado? Não, não tá não. Não tá não, você tem que saber a interpretação. Provavelmente, nos códigos de vocês tem a referência à ação direta de inconstitucionalidade, tá? Buenas, então qual foi a interpretação, Brandão? Vamos lá. A interpretação é a seguinte. Para os crimes cometidos contra idosos, estejam eles previstos no Estatuto do Idoso ou fora do Estatuto, como por exemplo no Código Penal, para que esses crimes se processem no GCRIM, eu preciso que a pena máxima não ultrapasse 2 anos. Beleza. Além disso, para os crimes previstos no Estatuto do Idoso, que tenham pena máxima de até 4 anos, eu também vou aplicar o procedimento do GCRIM. Entretanto, para esses crimes, nós não aplicaremos os institutos despenalizadores do GCRIM, que são, e aqui eu vou só botar a abreviação porque depois nós vamos falar sobre eles, a composição civil dos danos, CCD, né? Composição civil dos danos, e a transação penal. Esses 2 institutos não vão ser aplicados. Nós só vamos aplicar as regras do procedimento, que nesse caso, percebam então, vão acabar beneficiando o idoso. E essa era a ideia do diploma legal. Bom, a outra peculiaridade diz respeito à Lei Maria da Penha, né? A Lei 11.340 de 2006. Lá no seu artigo 41, ela deixou muito claro uma ideia. Aos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, independentemente da pena prevista, não se aplica a Lei 90/99. Assim, na boa, aquelas questões de interpretação, né? Eu vira e mexe me queixo do legislador, que escreve mal, que redige mal, que pensa mal, né? Porque infelizmente isso acontece muito. Mas aqui o artigo está muito claro. Nós não aplicamos a Lei 90/99 a esses crimes. Então nós não aplicamos nada. Nós não aplicamos a composição civil dos danos, nós não aplicamos a transação penal e nós não aplicamos a suspensão condicional do processo. Esses 2 primeiros institutos aqui, eles estão previstos na Lei 90/99, estudaremos, e eles só são aplicáveis às infrações que se processam na lei. Este outro instituto aqui está previsto na lei e se aplica, inclusive, para infrações que não sejam de menor potencial ofensivo. E eles não se aplicam aos casos de crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher. Aí, mesmo com esse dispositivo claro, precisou vir a súmula 536 do STJ. A suspensão condicional do processo e a transação penal não se aplicam na hipótese de delitos sujeitos ao rito da Maria da Penha. Certo? Claro, é um reforço aqui, porque o STJ acabou sendo provocado para tanto. Então,
até mesmo a suspensão condicional do processo não é aplicável. Vamos estudar todos esses institutos aqui. Vamos agora para os princípios, também chamados por alguns autores de critérios aqui da Lei 9099, e eles podem ser memorizados através da palavra CEIOS, com C mesmo. Celeridade, economia processual, informalidade, oralidade e simplicidade. Pessoal, esses 5 princípios, eles devem ser interpretados em conjunto, porque eles se complementam. Eles acabam entre si sendo complementares. Às vezes até mais difícil de nós distinguirmos simplicidade de informalidade, celeridade de informalidade, de simplicidade e de economia processual. Então nós vamos analisar eles são questionados, certo? Com alguma frequência, muito mais em quais são do que nos seus conceitos, mas prudente sabermos esses conceitos aqui. Celeridade. Bom, a ideia do procedimento aqui é uma prestação jurisdicional mais rápida. Esta é a ideia. A gente não pode esquecer que a Lei 9099 ela prevê o procedimento comum sumaríssimo. Então nós temos o procedimento comum sumário, nós temos o procedimento comum ordinário e nós temos o procedimento comum sumaríssimo. É evidente que o sumário é mais rápido que o ordinário e que o sumaríssimo deve ser mais rápido que o sumário. Essa é a ideia, para que nós possamos prestar essa jurisdição, né? Contemplar aqui a eficácia da jurisdição no menor tempo possível, contemplando também uma ideia de duração razoável do processo. Agora, para que nós tenhamos essa celeridade, nós precisamos quebrar algumas formalidades do processo penal, que eu já tinha dito para vocês que a lei quebra. Então, o segundo princípio, a economia processual, ela trabalha justamente com a busca de menos onerosos para que nós cheguemos ao fim do procedimento. Então, é um menor número de atos, é uma menor exigência de formalidade desses atos, eventualmente, mesmo havendo a previsão de um ato, se ele não for necessário, não praticarmos esse ato, então, para que nós tenhamos a economia processual, o que vai também nos gerar celeridade. Né? Então, aquela ideia do juiz poder excluir provas, do juiz poder avaliar as provas apresentadas pelas partes, entender que elas foram impertinentes, protelatórias, e que ele pode limitar essas provas, é uma ideia muito presente aqui no juizado. Esta ideia aqui é uma ideia de todos os procedimentos processuais penais, mas ela é muito mais presente e analisada com muito mais rigor aqui nos juizados. O princípio da informalidade é óbvio que ele acompanha a ideia de economia processual, é óbvio que ele vai ajudar na celeridade, é óbvio que ele vai ter grande impacto aqui. Nós não temos um rigor de formalidade dentro dos procedimentos da Lei 9099, como nós temos ao longo do processo penal. Nós podemos aqui focarmos nos fins pretendidos. Ou seja, nós podemos abdicar de algumas formalidades desde que os fins perseguidos sejam atingidos. Os atos processuais serão válidos, diz o artigo 65 da Lei 9099, serão válidos sempre que preencherem as finalidades para as quais foram realizados. Isso aqui é uma ideia pequenininho aqui, né? Perdoe-me, artigo 65 da lei. Isso aqui é uma ideia do processo civil, velho. Isso aqui é uma ideia do processo civil. Que não habita o processo penal. Não habita o processo penal. Aqui é uma ilha. Sabe? Tem uma música do Armandinho que diz para uma moça, né? Você é uma ilha. Você é uma ilha onde as ondas quebram certo. Nesse mar azul, alguma coisa. Teu sol loiro me ilumina. Sol loiro é o nome da música. Eu não vou dar uma de Tati aqui, né? Mas eu tô quase, né? Cada aula eu invento uma dessas.
A Lei 9099, no que diz respeito ao seu procedimento, é uma ilha no processo penal. É um procedimento absolutamente peculiar. E eu estou insistindo nisso, que é justamente para que vocês, quando forem estudar o processo, seja para o que for, não se contaminem, né, com as ideias básicas do juizado. Certo? Então aqui é óbvio, não será reconhecida nulidade sem prova do prejuízo. Né? Sem dúvida alguma, nós temos isso muito forte. Apenas os atos essenciais serão objetos de registro, a intimação podendo acontecer por AR, uma sentença, né, a sentença do juizado feita pelo magistrado, por óbvio, ela não necessita ter relatório, que é uma parte obrigatória nas sentenças do resto do processo penal, perfeito? Então, há muitos elementos que nos informam a informalidade, que nos geram economia processual, que nos geram celeridade. Oralidade. Ora, pessoal, aqui a ideia é que nós tenhamos uma preferência pela forma oral de exposição dos atos do que pela forma escrita. Aí nós vamos ter o oferecimento da acusação de forma oral como regra segundo a lei, o oferecimento da defesa de forma oral como regra segundo a lei. A oralidade, ela facilita e ela dá vida à informalidade, ela dá vida à economia processual e ela concentra mais os atos processuais. A oralidade, ela sempre aproxima os atos processuais e aproximando os atos processuais, ela acelera o processo. E por fim, claro, as simplicidades. Os atos devem ser o mais simples possível, o menor número de atos possível. E aí a gente já observa a simplicidade aqui, inclusive na investigação, na fase pré-processual, onde as infrações de menor potencial ofensivo são investigadas através do termo circunstanciado e não do inquérito policial. Termo circunstanciado este, que é um expediente administrativo pré-processual que é muito mais simples do que o inquérito. Certo? Nós podemos aqui, dentro dessa ideia de simplicidade, olhem só, prescindir do exame de corpo de delito. Loucura, loucura, loucura. Claro, quando a materialidade do crime estiver aferida por boletim médico ou prova equivalente. O exame de corpo de delito, ele é imprescindível no processo penal em relação às infrações que deixam vestígio. Aqui não. Aqui nós podemos prescindir. Claro, de novo insisto, se a materialidade estiver aferida por boletim médico ou prova equivalente. Certo? Competência, pessoal. Competência, eu estou querendo saber o seguinte: como que eu sei em qual foro, de qual comarca eu vou processar e julgar a infração de menor potencial ofensivo? Esse eu quero saber. A infração aconteceu, e eu quero saber, nós vamos jogar onde? Na comarca de Porto Alegre, na comarca de Canoas, na comarca de Gravataí, onde nós vamos gravar? Ah, beleza. Nós vamos gravar sempre onde nós tivemos a prática da infração penal. Tá, mas a prática da infração penal, ela corresponde exatamente ao quê? Porque existem infrações, diversas infrações em que o momento da ação é um momento diferente do momento do resultado. Então, só para dar um exemplo rápido aqui, fácil de entender, que é de um crime que não se processa e julga pela Lei 9099, que é o homicídio, né? Então, o momento da ação, eu dou um tiro no sujeito. Pega no peito dele, ele vai ser internado no hospital e aí ele morre dali a 3 dias. Resultado. Tá, nós temos que saber aqui. Quando o artigo 63 da Lei 9099 diz: a competência do juizado será determinada pelo lugar em que for praticada a infração penal, ela está querendo falar o momento da ação ou o momento do resultado? Há uma discussão sobre isso. Há divergências sobre isso, certo? Eu até observo aqui que alguns autores entendem que a lei traz uma possibilidade de tanto ser o lugar da ação quanto ser o lugar do resultado, independentemente de qualquer coisa, e que então por isso adotaria a teoria da ubiquidade. Né? A teoria da ubiquidade vai dizer isso. É o local da ação ou do resultado, tanto faz. A teoria do resultado vai dizer é o local em que houve o resultado do crime.
E a teoria da atividade vai dizer é o local em que houve a ação do crime. E esse é o entendimento majoritário aqui para o juizado. Entende-se provas de concurso. Entende-se em provas de concurso que o local, o foro da comarca que vai processar e julgar a infração de menor potencial ofensivo é o local em que houve a ação. Portanto, teoria da atividade. Porque entende-se majoritariamente que quando a lei fala lugar em que foi praticada a infração, entende-se o local da ação. Perfeito? Então, muita atenção aqui em relação a esta ideia. Porque... Até voltei. Por quê? Porque a regra básica do processo penal, que está lá no artigo 70, diz que é o local do resultado. Diz que é o local do resultado. Então vejam que então aqui é diferente, é o local da ação. Muita atenção. Vamos fazer mais um intervalinho aqui e depois iniciamos o procedimento propriamente dito aqui, né, do juizado. Maravilha? Intervalo. E já voltamos por aqui.